boa noite. Sou Carlos Barroso, jornalista da emissora. Está começando agora o Redação BH News desta sexta-feira. Você nos acompanha pelo canal 9 da NET e também pelo nosso site www.bhnews.tv.br. Participe conosco pelo e-mail redação@bhnews.tv.br ou pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, Redação BH News, pelo Twitter, @Redação BH News, ou ainda pelo telefone 3264-1880. Vamos construir uma hora de informação, debates, jornalismo. E vamos com as notícias de hoje. Uma grande quantidade de droga foi encontrada pela Polícia Militar na madrugada de hoje, no bairro São Paulo, na região nordeste da capital. Os policiais realizavam um patrulhamento em um local conhecido como Vila Andiroba, quando começaram a perseguir 3 homens que estavam em um beco. Um deles entrou em um barracão onde foi encontrado um material: mais de 800 pinos de cocaína, cerca de 25 quilos de maconha, 250 pedras de crack, um revólver, munição, uma balança e muitas embalagens foram apreendidos. Os 3 homens conseguiram fugir da polícia. Olha aí, a loja do estilista mineiro Ronaldo Fraga, na Savassi, foi mais uma vez alvo de criminosos. Esta loja fica ali num ponto muito movimentado da Savassi, ali ao lado da livraria Scripton, de grande movimentação. Os bandidos arrombaram o estabelecimento na madrugada de hoje e levaram muitas peças. O estilista ainda calcula os prejuízos. Fraga contou que foi avisado do furto por outros lojistas por volta das 7 da manhã, através do WhatsApp. A ação foi flagrada pelas câmeras de segurança da loja. Segundo o estilista, 3 ou 4 homens encapuzados entraram no local. Através das redes sociais, ele lamentou e desabafou sobre o ocorrido, alegando ficar triste quando percebe que crimes como esse se tornaram comuns. A polícia investiga o caso. E essa poluição na Lagoa da Pampulha que nunca acaba. De acordo com a Copasa, cerca de 3.500 imóveis de Belo Horizonte e de Contagem continuam lançando esgoto na Lagoa da Pampulha, patrimônio de Belo Horizonte, apesar de contarem com redes de coleta e tratamento. Os imóveis representam um entrave na limpeza completa do cartão postal, já que até agora mais de 95% do esgoto que era despejado foi interrompido. Esta meta foi alcançada com 2 anos de atraso. Segundo a Copasa, a instalação da rede interna nas casas é de responsabilidade dos proprietários. A conexão com o sistema instalado na rua pela empresa é feita gratuitamente. Além de arcar com os custos da construção da rede interna, os moradores que fizeram a conexão com a rede da Copasa também tiveram aumento nas despesas. A tarifa cobrada pelos serviços de esgotamento sanitário aumenta em 90% o valor da conta de água. A ONG Somos Pampulha e o Consórcio de Recuperação da Lagoa da Pampulha alega que é difícil saber quem ainda não fez a ligação, já que as pessoas não querem se expor. Que coisa terrível! Juscelino Kubitschek, Niemeyer, Portinari devem ficar inquietos dentro de seus túmulos. Esse cartão postal de Belo Horizonte constantemente poluído, não há providência, ninguém toma providência. O fornecimento de água será paralisado nesse domingo em alguns bairros da capital e da Grande BH. De acordo com a Copasa, o corte é necessário para a realização de obras de ampliação do sistema Rio Manso e será realizada entre as 7 da manhã e o meio-dia. Os sistemas produtores de água da bacia do Paraopeba serão interrompidos para a execução dos serviços de interligação elétrica. A normalização do abastecimento está prevista para acontecer no domingo. Mais informações pelo telefone 115. A Câmara Municipal de Belo Horizonte propõe medidas
para solucionar os inúmeros casos de obras inacabadas em Belo Horizonte. Estima-se que 2.000 famílias sofrem com o descaso das construtoras na capital. Para discutir o assunto, foi realizada audiência pública pela Comissão de Meio Ambiente e Política Urbana da Câmara Municipal. O problema é causado por construtoras que recebem parte dos valores de seus clientes e não concluem as construções. Vereadores afirmam que o poder público deve assumir a responsabilidade de fiscalizar e proporcionar alternativas para que todos consigam ter acesso à moradia. A audiência pública teve 2 objetivos principais: facilitar a solução do problema e tentar inibir a ação de maus empreendedores. Para falar sobre o assunto, recebemos agora Sérgio Fernando Pinho Tavares. Ele é vereador do PV. Vereador, boa noite, prazer em recebê-lo aqui. Novamente, né? Nós conversamos há algumas semanas. Algum tempo atrás. Algumas boa noite. semanas. Para mim também é uma alegria e um prazer estar aqui com você. Beleza, vereador. Agora eu estou aqui com a cara caída, estupefato. 2.000 moradias não estão sendo entregues em Belo Horizonte e 2.000 famílias, vamos supor aí 10.000 pessoas. Muitas vezes eles medem família, ou 4, 5 por família, 8 a 10.000 pessoas sendo prejudicadas. Tá, e para te deixar ainda mais estupefato, 2.000 famílias que pagaram pelo seu imóvel, né? Pagaram totalmente? Várias famílias pagaram totalmente imóveis comprados na planta, cujos prédios sequer chegaram a sair do chão. Então, para discutir essa questão é que a gente chamou a audiência pública e fizemos encaminhamentos muito interessantes. O primeiro encaminhamento que nós fizemos foi um projeto de lei para tentar inibir, dificultar a atuação dos que a gente chama maus construtores, aqueles que vendem os apartamentos e cujas empresas sequer têm condições financeiras de arcar com as obras. Ô, vereador, isso me assemelha a gangue. É uma gangue? Há uma máfia, vamos dizer máfia. assim. Infelizmente, eu disse isso na audiência, eu tive a oportunidade de manifestar, dizendo que, no meu entendimento, em alguns casos, as pessoas, né, esses maus construtores, deveriam estar presos. Esse seria o destino ideal para eles. Para você ver, a pessoa sonha comprar um imóvel. A gente teve um boom aí de venda de imóveis, as pessoas conseguiram uma melhor renda nos últimos anos. Hoje a situação está piorando, né? Exato. Mas houve esse boom, tanto de imóveis como de subida da renda das pessoas. Aquele grande sonho, vão lá, compram um imóvel, economizam, fazem uma poupança, pagam, continuam a pagar e depois quebram a cara. Não recebe. Considerado o maior sonho, né, das famílias. O sonho, é a aquisição do imóvel, da casa própria. Todo mundo tem direito à sua casa própria. Exatamente, exatamente. Muitas vezes compram e não levam. Eu disse de um primeiro encaminhamento, mas nós também pensamos numa questão que eu entendo primordial, que é a segurança dos consumidores, o direito dos consumidores. E aí é interessante porque criam-se alguns problemas no decorrer dessa questão, que é o seguinte: invariavelmente o construtor ele não constrói a obra e deixa o alvará que permite aquela edificação vencer. Geralmente as famílias se reúnem em condomínios, conseguem judicialmente, né, travam uma batalha judicial que infelizmente não é rápida, mas ao final conseguem destituir o construtor e tomar o imóvel, o lote ou o início de obra, né? Muitas vezes inacabado, e se reúnem para concluir o imóvel. Só que com o decorrer do tempo e o vencimento dos alvarás, quando esses condomínios procuram a prefeitura para renovar o alvará, encontram mais um dificultador, porque o alvará é renovado de acordo com a lei daquele momento. Então, em muitos casos, são imputadas multas a esses condomínios, que muitas vezes inviabilizam a obra, quando também não se verifica uma impossibilidade. Nós temos inúmeros casos onde foi projetado um prédio, por exemplo, de 10 andares, houve o vencimento do alvará, uma alteração na lei, onde naquele local você só pode construir 5. Então, não cabem mais as famílias na totalidade dentro daquele empreendimento. Então, nosso segundo encaminhamento, que é um segundo projeto de lei, ele dá a essas famílias um olhar especial e ele permite a essas famílias reunidas em condomínio
renovar os seus alvarás nos moldes iniciais do projeto aprovado. Olha, você falou aí sobre a audiência que já foi realizada, né? Sim. E compareceu, eu queria explorar esse lado até da máfia. Compareceu lá, naturalmente, compareceram lá representantes do Ministério Público, da Polícia, da área de segurança. Nós tivemos representantes do governo municipal, da prefeitura, tivemos representantes das famílias, muitas famílias presentes, né, representantes dos escritórios de advocacia. O Ministério Público, infelizmente, não pôde estar presente, mas nos enviou um comunicado de que estaria acompanhando os desfechos. E aí, exatamente em função não só dessa ausência, mas de outras, por exemplo, tem um outro problema que eles colocaram, que é a questão dos registros dos cartórios, que não há aí um processo muito burocrático. Então, nós também chamamos o judiciário, né, os juízes das varas de fazenda que apreciam esses processos de destituição. O que nós encaminhamos também na audiência? Um terceiro encaminhamento, que o envio de cópia da ata dessa audiência a todos esses órgãos que foram convidados. No caso dos cartórios, inclusive, um ofício solicitando que eles façam um estudo de um processo unificado, um processo semelhante, porque disseram que cada cartório adota um procedimento, mas no sentido de uniformizar e desburocratizar esse processo no que tange aos registros de cartórios. Vereador, eu agradeço muito as suas informações, mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui, e se eu pudesse recomendar algo, talvez meu papel como jornalista possa dar uma recomendação, que é chamar também a polícia, porque deixar 2.000 famílias literalmente na chuva que está chegando aí, é um caso completo de polícia. Né? Pois é, eu vou acolher o seu pedido e já antecipando, já o fiz. A polícia também foi convidada. E foi o 4º encaminhamento. O que nós fizemos? Nós, no nosso debate na audiência pública, verificamos que há, na opinião de vários, a caracterização de um crime muito sério, que é um crime contra o sistema financeiro. Porque em muitas obras, essas construtoras buscaram empréstimos específicos para aplicação na obra. E a lei é muito clara, esse empréstimo ele é carimbado, ele tem que ser aplicado, ele foi desviado. Há aí um crime de ordem federal. Então nós encaminhamos um ofício também à Polícia Federal, com cópia da ata, para que a polícia possa abrir o competente inquérito e averiguar se eventualmente houve ou não a caracterização desse crime. Isso, vereador, polícia neles. E o Redação volta daqui a pouco com mais debate, mais entrevista, mais jornalismo. Só um pouquinho.